Todo mundo animadíssimo para uma aula de vozes verbais. Vozes verbais é bom que é uma matéria que cai em qualquer banca, toda hora. Gente, eu vou ficar espirrando um bocadinho hoje. Bom, então a gente está em vozes verbais. O que acontece com vozes verbais? É um conteúdo extremamente importante, ele não é grande, mas é aquela matéria assim, que eu posso deixar o pensando para o final, que ainda corre um grande risco do menino fazer o quê? Errar. Entender tudo e errar, que é o mais problemático. Porque a pessoa fala assim, não, eu entendi tudo que ela explicou. E ainda assim tem dificuldade de operacionalizar a questão, né? Porque entender não significa que você vai chegar lá e conseguir marcar certo. Você olha a questão e fala assim, não sei mais ou menos o que acontece. Bom, então vozes verbais. O que é isso? Trata-se da relação existente entre o verbo e o sujeito de uma mesma oração. Então, quando a gente pensa em vozes, trata-se da relação existente entre o verbo e o sujeito de uma mesma oração. Esta relação ela pode se dar de 3 formas. Então, tipos de vozes. Eu tenho o que a gente chama de voz ativa, eu tenho o que a gente chama de voz passiva e tenho voz reflexiva. O que define a voz é o tipo de sujeito. Então, voz ativa, eu tenho um sujeito como agente. O que seria um sujeito agente? Que pratica a ação verbal. Voz passiva, eu tenho um caso de sujeito como paciente. O que é um sujeito paciente? Que sofre a ação verbal. E a voz reflexiva, eu tenho um sujeito agente e paciente. Ou seja, que pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, reconheceu suas falhas. Quem reconhece, reconhece o quê? Algo. Então, reconheceu suas falhas, eu tenho um verbo transitivo direto, suas falhas, objeto direto. O sujeito é quem? Ele, não é um ele reconheceu suas falhas? Então, o sujeito está implícito aqui, é um ele, praticou a ação de reconhecer. Essa frase está na voz ativa, porque o sujeito pratica a ação de reconhecer. Todo mundo consegue ter essa noção? Voz passiva, eu falaria assim, ó, suas falhas foram reconhecidas. Poderia colocar o agente, falar assim, suas falhas foram reconhecidas por ele. Então, foram reconhecidas, eu usei uma locução de passiva, então isso é uma voz passiva, e no caso aqui é uma voz passiva analítica. Então, suas falhas foram reconhecidas por ele. O sujeito agora passou a ser quem? Suas falhas, né? Esse que é o sujeito. E por ele, o que vai ser? Agente da passiva. Então, suas falhas foram reconhecidas por ele, voz passiva analítica. Bom, e vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó. Ele se via mais velho a cada ano. Então, ele se via mais velho a cada ano, ele estava vendo o quê? A si mesmo, não é isso? Então, ele se via mais velho a cada ano, estava vendo a si mesmo. Verbo transitivo direto, esse si é partícula passivadora, estava vendo a si mesmo. A ideia aqui, ó, via a si mesmo.
Então, aqui eu tenho um caso de voz o quê? Reflexiva. Então, na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. E na voz reflexiva, ele pratica e sofre a ação. Dá um pouquinho de angústia em vocês, porque nessa aula eu vou acabar tendo que falar essa nomenclatura aqui, ó, verbo transitivo direto. E o menino pode ainda não saber o que é isso, porque eu estou imaginando que você é virgem, né? Não sabe nada. Então, basicamente, se às vezes o menino nem lembra o que é isso, não precisa ficar ansioso, porque isso aqui é matéria da terça-feira da semana que vem. Então, na próxima semana você também já vai ver isso, tá? Aí é como se uma coisa encaixasse o quê? Na outra. Pode ficar pouco ansioso, dá um pouquinho. Ah, então por que você não dá isso aqui primeiro? Porque isso aqui é a análise o quê? Sintática. E você está no finalzinho da análise morfológica. Na cabeça do menino, a análise morfológica não depende da análise o quê? Sintática e vice-versa. Mas isso não existe. Na verdade, a gente divide a gramática só por uma questão de série, didaticamente falando. Ah, esse é o conteúdo da sétima, esse é o conteúdo da oitava, esse é o conteúdo do primeiro ano e tal. E como o menino, nessa época, é pouco reflexivo, ele nem nota que uma coisa era pré-requisito da outra. E aí você está vendo que você está vendo tudo num período de tempo mais encurtado, né? Então, eu preciso te dar transitividade, que é um conteúdo daqui, mas é pré-requisito da morfologia. Mas aí vai ficar uma pertinho da outra, tá? Terça-feira você já está estudando isso, acabou. Beleza, até aqui conseguiram pensar alguma coisinha? Vou fazer um pensando que nem é o pensando valendo, não. Valendo vai ser no finalzinho desse horário, tá? Esse pensando aqui é só para você entender melhor um pouquinho voz. Bom, então estou pensando nessas frases e eu quero saber se elas estão na voz ativa ou na voz o quê? Passiva ou ocasionalmente na voz reflexiva. Mas aqui é mais ativa ou passiva, isso que eu quero olhar. A primeira, o que vocês acham? Não encontraram a resposta. Quem não encontraram? Eles. Quem encontra não está encontrando algo? Então, eles, não, que é um adjunto adverbial de negação, encontraram a resposta. Então, está praticando a ação de encontrar. Não está praticando?
Então, isso é o que a gente chama de voz ativa. Eles não encontraram a resposta. Não é uma voz ativa? Os homens de hoje são, de fato, livres. O que vocês acham? Os homens de hoje é o sujeito. Isso aqui é um verbo de ligação. Isso aqui é a matéria da próxima aula. Não precisa sofrer. Finge que você está entendendo. Porque não vai te matar juntar um conteúdo com outro daqui 2 dias. De fato, é uma adjunta adverbial. Livres é um negócio que chama o predicativo do sujeito. Isso aqui é da qualidade para os homens. O que você acha que isso aqui é? Voz ativa, passiva, ele está praticando ou sofrendo a ação? Está praticando. Os homens são livres, ou seja, isso é uma qualidade inerente, característica deles, não é isso? Na verdade, o que eu posso generalizar? Se eu tiver um verbo de ligação, o verbo de ligação ele só faz voz o quê? Ativa. Então, por exemplo, quando eu sei um pouco mais de transitividade, eu sei que o verbo de ligação ele só faz voz ativa. Então, isso daqui é uma característica do verbo de ligação. Predicativo do sujeito. Então, está dando uma qualidade para o nosso sujeito, né? O dólar caiu nos últimos anos. E aí? O dólar vai ser um sujeito. Caiu. Verbo intransitivo. Nos últimos anos, não é quando que o dólar caiu? Então, vai ser uma adjunta adverbial de tempo. E aí? Quando eu penso o dólar caiu nos últimos anos, vocês acham que é uma ativa ou uma passiva? Vamos pensar. Passiva tem restrição de verbo. Sabe o que acontece com a voz passiva? Ela só pode ser feita com VTD ou VTDI. Por quê? O objeto direto é que vira sujeito paciente. Então, ela tem restrição. Logo, se eu tiver um verbo de ligação, não tem jeito de ser passiva. Só pode ser voz ativa. Não tem jeito nem de ser reflexiva. Você vai entender por quê, tá? Caiu também não tem jeito de ser reflexiva porque não tem objeto. Para a ação recair sobre o próprio quê? Sujeito. E não pode ser passiva porque a passiva tem restrições quanto ao verbo. Só pode ser VTD ou VTDI. Então, o dólar caiu só pode ser voz ativa. Não é isso que acontece? A gente pode falar que a voz ativa pede complemento? Não. Aqui não pede complemento. E é voz o quê? Ativa. Ah, Flávia, eu posso falar que a passiva obrigatoriamente é feita a partir do complemento? É mais do que pede, ela é feita a partir do objeto direto. Beleza? Aí pode. Isso nós vamos escrever, tá, gente? Não precisa anotar trem sozinho, não, tá? Não se espera uma atitude diferente dele. E aí? Viu-se, né? Que se haver disparam o seu coração. Então, aqui o se disparou. Aí você pensou assim, mas eu nem sei o que é o se ainda. Confia em mim, nós vamos saber da transitividade. Quem espera, espera algo. Então, esse se que está aparecendo aqui é uma partícula apassivadora. Quando eu falo assim, ó, não se espera uma atitude diferente dele, uma atitude diferente dele não é o quê? Esperada. Não adjunto adverbial de negação. Então, quando eu falo assim, ó, não se espera uma atitude diferente dele, uma atitude diferente dele não é esperada. Todo mundo consegue ter essa noção aqui? Então, isso é voz o quê, gente? Passiva. E no caso aqui é uma passiva sintética, porque apareceu a partícula si, que é a partícula passivadora. Aqui eu tenho um sujeito paciente, não se espera uma atitude diferente, quer dizer que uma atitude diferente não é esperada, só para a gente ter uma noção. Necessita-se de apoio emocional. A primeira coisa que eu quero que você tire da sua cabeça é porque tem menino que acha que toda vez que tem o se é passiva. Isso não é verdade. Olha aqui, ó. Quem necessita, necessita de. Já não pode ser passiva, porque a gente falou que a voz passiva só pode ser formada com o quê? VTD ou VTDI. Então, todo mundo entende que não tem jeito de ser passiva? Sim? Então, o que o se vai ser nesse contexto? Índice de indeterminação do sujeito. Se é índice, isso é objeto indireto. Aqui eu tenho um sujeito
indeterminado. Necessita-se de apoio. Alguém que eu não sei quem, o que acontece? Necessita de apoio. Não é alguém que eu não sei quem que necessita? Então, que tipo de voz que eu vou ter? Ativa. Então, alguém que eu não sei quem necessita de apoio. Voz ativa. Beleza? Todo mundo consegue ter essa noção? Havia pessoas inteligentes no local. E aí? Verbo haver, não é? Não está com valor de existir? Havia pessoas no sentido de existiam pessoas? Então, isso é um caso de oração sem sujeito. O verbo é transitivo direto, mas é um verbo impessoal. O que quer dizer ser um verbo impessoal? Oração sem sujeito. Isso é o OD no local adjunto adverbial de lugar. Bom, os verbos impessoais, como o caso do verbo haver, formam oração sem sujeito. Então, o verbo impessoal vai formar oração sem sujeito. Se ele forma oração sem sujeito, o que vai acontecer aqui? Qual que é a voz? Ativa, passiva ou reflexiva? Que tal nenhuma voz? Porque o que acontece? A voz é a relação existente entre o sujeito e o verbo. Aqui é caso de oração sem sujeito. A única coisa que você não pode confundir é isso com isso. Porque o sujeito indeterminado, ele existe. Você só não sabe quem é isso. E no caso da oração sem sujeito, o sujeito que não existe. É um pouco diferente. Todo mundo entende? Então aqui a pessoa foi feita por clonagem. Não tem pai nem mãe. O sujeito é inexistente, não existe. Beleza? Aqui o pai só não é o quê? Conhecido, é indeterminado. Foi feito clonagem? Não, foi feito método convencional. Você só não sabe quem é o sujeito. Ele existe, mas você não sabe quem é. É indeterminado. Aqui o sujeito não existe. Então a situação é totalmente diferente. Não é isso, gente? Então, oração sem sujeito, havia pessoas inteligentes no local. Nesse caso aqui a gente diz que não há voz. É muda. É muda? Então, a voz é muda. Bom, aí daqui eu quero que você anote algumas observações, tá? Você vai colocar assim, observações. Primeiro que nós vamos fazer é sobre isso aqui, ó. Verbos de ligação e verbos intransitivos. Então, verbos de ligação e verbos intransitivos. Então, verbos de ligação e verbos intransitivos só podem formar voz passiva. Então, verbos de ligação e verbo intransitivo só podem formar voz... Eu falei passiva? Tô ficando doida. Só podem formar voz ativa. Então, verbos de ligação e verbos intransitivos só podem formar voz ativa. Beleza? Então, verbos de ligação e verbos intransitivos só podem formar voz ativa. Beleza? É síndrome do pensamento acelerado. A 2 é essa. Beleza? Observação 1. 2. Para formar passiva, vírgula. Então, para formar passiva, vírgula, há, esse é com H, né? Restrição no verbo. Beleza? Então, para formar passiva, há restrição no verbo. O que nós vamos colocar? Só com VTD ou o quê? VTDI. Então, para formar passiva, há restrição no verbo. Só com VTD ou VTDI. Beleza?
Beleza? Então, para formar uma passiva, restrição no verbo só com VTD ou VTDI. Até aí fomos? Ok. Aí, terceira observação. Beleza? Nem todo se, porque o problema é que na cabeça da gente, a gente vê o se e fala assim, passiva sintética. Então, tem que tirar isso da cabeça também. Então, nem todo se formará voz passiva. Então, nem todo se formará voz passiva. Ok? Tá aí, tudo bem? 4. Em caso de oração sem sujeito, então, em caso de oração sem sujeito, não haverá voz. Perfeito? Então, lembrar que oração sem sujeito não é a mesma coisa de sujeito que indeterminado. Então, em caso de oração sem sujeito, não haverá voz. Por quê? Porque a voz é a relação entre o verbo e o seu sujeito. Se eu não tenho sujeito, essa relação existe ou não existe? Não existe. Então, em caso de oração sem sujeito, você não vai ter voz. Beleza até aí? Agora, a gente vai ver cada voz detalhadamente. Então, eu estou aqui, ó, vou chamar de voz ativa. Então, o que acontece com a voz ativa? Oi? O meio? O café? Melhor mesmo. Então, em caso de a gente tem voz ativa, o que vai acontecer com a voz ativa? Apresenta sujeito agente. O que quer dizer isso? Ou seja, que pratica o quê? A ação verbal. Então, voz ativa apresenta sujeito agente, ou seja, que vai praticar a ação verbal. Segunda coisa, pode ser formada a partir de qualquer tipo de verbo. O que quer dizer isso? Ela pode ser formada a partir de verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e o quê? Indireto ou verbo de ligação. Aí o menino vira e fala assim, mas você não falou que voz ativa é só verbo intransitivo ou de ligação? Não, foi isso que eu falei, não. Eu falei que o verbo intransitivo sempre faz voz o quê? Ativa. E o verbo de ligação sempre faz voz o quê? Ativa. Isso quer dizer que os outros não fazem? Não. Todo mundo entende isso, gente? Então, na verdade, o que eu te falei foi o seguinte, esses dois aqui, ó, só fazem o quê? Isso aqui que eu te falei, que verbo intransitivo e verbo de ligação só fazem voz ativa. Mas a ativa pode ser feita a partir de outros tipos de verbos, tá? Voz ativa admite como auxiliares. Então, admite como auxiliares ter e haver. Então, admite como verbos auxiliares ter e haver.
Beleza? Então, vou começar colocando um exemplo que tenha um auxiliar. Eu falo assim, ó. Ela havia resolvido o problema. Então, quando eu falo ela havia resolvido, quer dizer que ela praticou ou sofreu a ação de resolver? Praticou. É o mesmo que ela o quê? Resolvera o problema. Tinha ou havia mais participa é igual a era resolveram, não tem isso? Então, ela havia resolvido, isso é só uma locução verbal, um tempo composto. É um verbo auxiliar, mais um verbo como? Principal. Ela havia resolvido é a mesma coisa de ela resolvera o problema. Beleza? Aí, eu coloquei um verbo transitivo direto. Ó. Quem resolve, resolve algo. Vou colocar outras transitividades só para você entender que a voz ativa pode ser formada por qualquer outra transitividade. Então, eu falo assim, ó, gostava de pessoas honestas. E aí? Quem gosta, gosta de. Então, o verbo é transitivo como indireto. Quem gosta, gosta de. De pessoas honestas, o que vai ser? Objeto como indireto. Então, quem gosta, gosta de. Gostava de pessoas honestas. Tá praticando a ação, não tá, gente? Ela havia resolvido o problema, resolvera. Gostava de pessoas honestas, quem gosta, gosta de. Aqui fica mais bonitinho. Bom, eu posso usar um verbo de ligação também, não posso? Ah, eu sei que verbo de ligação só faz voz o quê? Ativa. Então, eu falo assim, ó. O Brasil é um país de contrastes. Então, o que vai ser? O Brasil, sujeito, vai ser um verbo de o quê? Ligação. Um país de contrastes, o que vai ser? Predicativo do sujeito. O Brasil é um país de contrastes. Isso aqui só pode ser voz ativa. Agora vamos raciocinar a partir das frases que estão aqui. Quais vocês acham que poderiam passar para passiva? Ela havia resolvido o problema. Dá para fazer uma passiva? O problema... Quase isso que vocês falaram, mas já deu para perceber que vocês conseguem passar para passiva. O problema havia sido resolvido por ela. Então, ela havia resolvido o problema havia sido resolvido. Passa para passiva, não passa? Então, esta frase aqui, ela aceita o quê? Passiva. Mas eu sei por que ela aceita. Por que ela aceita? Por causa da transitividade do verbo. É isso aqui que faz aceitar passivo. É ter um verbo transitivo direto. E claro que eu preciso ter sujeito na frase, né? Oração sem sujeito fica de fora. Exatamente. Gostava de pessoas honestas. Pode ser um ele ou ela. Aceita passiva? Por que não? Porque quem gosta, gosta de. Então, essa frase aqui não aceita passiva, por causa da transitividade. Tem muita questão, às vezes, que só pergunta se a frase aceita passiva. Tá vendo isso? Pergunta se aceita. O Brasil é um país de contrastes. Aceita ou não? Não aceita, porque é verbo de ligação. E verbo de ligação só faz voz o quê? Ativa. Então, quando eu falo Brasil é um país de contrastes, a frase não aceita passiva. Beleza?
Pensamos nisso pelo menos um pouco? Conseguiram entender minimamente? Bom, então, voz ativa apresenta o sujeito agente, ou seja, que pratica a ação, pode ser formada a partir de qualquer tipo de verbo e pode ter como auxiliares ter ou haver, beleza? Essas são as condições para você ter voz ativa. E daquelas frases, você viu que só a primeira aceita o quê? Passiva, as demais não aceitam, porque passiva só acontece com um tipo específico de verbo, VTD ou VTDI. E se você não souber o que é VTD, não precisa morrer, que dia que você vai ver? Terça, próxima aula, tá? Bom, aí o menino passou aqui para 2. Eu só não dou antes, gente, por causa de separar morfologia de análise sintática. Senão o menino fala assim, tá dando sintaxe no meio da o quê? Morfologia, né? Então, o que acontece com a voz passiva? Primeira coisa, apresenta sujeito paciente. Então, quando eu falo um sujeito paciente, ou seja, o que acontece com o meu sujeito paciente? Que sofre a ação expressa pelo verbo. Então, apresenta o sujeito paciente, isto é, que sofre a ação expressa pelo verbo, não pode ser formado por qualquer tipo de verbo, é uma restrição, então isso aqui, ó, só pode ser formada a partir de VTD ou VTDI. Por que só pode ser formada a partir de VTD ou VTDI? A gente tem uma condição para a formação de passiva que é assim, ó. O objeto direto da voz ativa corresponderá ao sujeito de quê? Então, apenas o objeto direto da voz ativa poderá corresponder ao sujeito da passiva. Não sei se vocês conseguem entender, mas a voz passiva ela não é uma voz natural, ela é uma voz secundária, ou seja, ela é formada a partir da voz o quê? Ativa. A voz ativa é a voz em que o fato aconteceu, e a voz passiva é a voz em que o fato será narrado. Todo mundo entende isso? É a narrativa posterior. Por exemplo, alguém eu estudei jornalismo, alguma coisa assim, aí estuda muito isso, né? Você vê que a voz de narrar ou de fazer uma notícia, de contar alguma coisa, é a voz o quê? Passiva. Ela é a voz do discurso indireto, de uma coisa posterior ao fato propriamente dito. Assim, mataram a mulher, né? Aí você vai escrever, você fala assim, a mulher foi morta no dia tal, foi assassinada, não é isso? Foi encontrada. Então, é a voz do que narra posteriormente, tá? Então, o objeto direto da voz ativa corresponderá ao sujeito da voz passiva. Tem 2 tipos de voz passiva. Então, aqui, ó. A passiva analítica, que é formada em geral por isso aqui, ó, ser ou estar, mais particípio. Isso daqui, ser ou estar mais particípio, é o que a gente chama de locução de o quê, gente? De passiva. Então, isso aqui, ser ou estar mais participe, é o que a gente chama de locução de passiva. Ok.
Todo mundo conseguiu acompanhar? Então, imagina que eu falasse assim, ó, lá não tinha, ela havia resolvido o problema? O problema havia sido, que é o verbo ser, né, resolvido por ela. Então, aqui eu tenho uma locução de passiva. Esse negócio aqui chama como? Agente da passiva que pratica a ação sobre o sujeito paciente, o problema sujeito. O problema havia sido resolvido por ela. Isso não é uma forma de voz passiva analítica? E eu tenho a outra, que é a passiva sintética, também chamada de passiva pronominal. O que acontece com a passiva sintética, também chamada de passiva pronominal? Ela tem VTD ou VTDI mais o si, sendo o si partícula o quê? Apassivadora. Então, passiva sintética, eu tenho verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais o si, sendo o si o quê? Partícula apassivadora, né? Então, em vez de falar o problema havia sido resolvido por ela, eu falo assim, ó, havia-se resolvido o problema. Vou tirar o agente da passiva porque ele não é um termo que obrigatório. Então, havia-se resolvido o problema continuou sendo o sujeito, no caso, sujeito paciente. Havia-se resolvido, a transitividade é do resolver, quem resolve, resolve algo. O se é partícula, o quê? Apassivadora. Havia-se resolvido o problema. Havia-se resolvido o problema é a mesma coisa de um problema havia sido resolvido. Você entende que no lugar que entrou esse sido, é o mesmo lugar que entrou esse si. Não são duas coisas concorrentes? Não é? Então, a passiva analítica, ela apresenta locução de passiva, e a passiva sintética tem verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mais a partícula si, que nesse caso é uma partícula como apassivadora. Conseguiram pensar nisso aqui? Sim? Então, continuando na voz passiva, nós vamos exemplificar um pouco mais de passiva. Sujeito paciente, né? Não, mas... havia se resolvido o problema, é a mesma coisa de problema havia sido resolvido. É a mesma coisa. E aí você tem um sujeito paciente nos dois casos. Toda vez que a voz é passiva, qual que é a condição para isso acontecer? Sujeito ser paciente. O maior problema da passiva, gente, é porque às vezes a gente não reconhece os elementos dela. E a frase não vem sempre bonitinha, igual a gente quer, não, né? Assim, o bolo foi feito por mamãe, né? Aí chega lá e fala assim, engraçado, não tô vendo nenhum bolo feito por mamãe aqui. Não tem essa frase tão simples, igual a gente imagina. Chega na prova, o negócio é outro. Aí tá lá escrito assim, ó. Que nós estamos dando outros exemplos de passivo.
Então, eu falo assim, ó, a atitude do rapaz se justifica por várias razões. O que vai ser a atitude do rapaz? Não é ela que se justifica? Então, isso vai ser o quê? Sujeito. Aí, quando eu falo que a atitude se justifica, não é que ela justifica a si mesma. Nem tem jeito de ser isso, porque ela está sendo justificada por várias razões. Não são as razões que justificam a atitude do rapaz? Não é a razão que faz com que ela tenha o quê? Justificativa? Então, a atitude do rapaz é justificada por várias razões. Quem justifica, justifica algo. Só que toda vez que você vê passiva sintética, na sua cabeça o modelo de frase é assim, vende-se casa. Na sua cabeça o sujeito está onde? Depois do verbo, né? Vende-se casa, escolheu-se o presente, recebeu-se a visita. Aí você fica com aquele modelinho na cabeça. Chega lá na prova, eles tiram a ordem, o menino quase morre. Não é tipo isso? É só de mudar as palavras de lugar, o menino falou assim, isso aí eu não vi não. Então aqui, ó, a atitude do rapaz, o que vai ser? Sujeito paciente. Se justifica por várias razões, não são as várias razões que justificam? Agente da passiva. O agente da passiva é o termo que pratica a ação na voz do quê? Passiva. Ele é obrigatório ou é opcional? Opcional. Então, o agente da passiva ele não precisa aparecer na frase. Eu sou obrigada a dizer qual é o milagre, mas eu não sou obrigada a contar o quê? O santo. Entendeu? Tipo isso, não precisa. Devia ser obrigado, né? Detesto quando os outros vêm me contar os casos e falam assim, ah, vou te contar isso, mas eu não vou te falar quem é. Então não me conta. Como é que vai me contar? É igual esse negócio de falar assim, vou te contar uma coisa que você não pode contar para ninguém. Então a pessoa te pediu segredo. Logo, você não deveria me contar. Mas dependendo da pessoa, eu falo, não me conta. É porque, pensa assim, a pessoa pediu segredo, o outro já não teve a boa vontade de guardar. Aí você vai passando para um que aí, de repente, você sem querer fala assim, nossa, vou contar isso para os outros. Aí, de repente, eu conto para você. Fala inteira, não dá. Então, melhor não. E dependendo do caso, eu falo, não me conta, gente, não quero saber. Pra quê? Da vida da pessoa, vai mudar a minha? Só pra lá. A pior é que quando a pessoa fala isso, já dá uma curiosidade infinita. Essa frase aqui é difícil porque, sabe o que o menino pensa? Ele olha para o estava e já acha que é um verbo de ligação. Mas não é, né? É uma locução de passiva. A casa estava lotada de formigas. Quer dizer que as formigas o quê? Lotavam a casa. Elas é que encheram a casa. Então, a casa estava lotada, isso é uma locução de passiva. Ser ou estar, mais o quê? Particípio. Mas olha o vício. Na nossa cabeça, a gente está vendo sempre passiva com o verbo ser. Foi assaltado, foi elogiado, foi premiado, foi vencido, foi elevado. Então, a gente está vendo sempre passivo com o verbo ser. Na hora que aparece uma com o verbo estar, a gente tem pouca conexão para lembrar. Então, aqui eu coloquei outros exemplos que são menos comuns, exatamente para vocês entenderem o que acontece. Tá? E é isso aqui, ó, de formigas, isso é agente da passiva. O agente da passiva, ele pode ser introduzido pelas preposições por, pelo ou de. Mas eu vou escrever isso para vocês, tá? E não é um termo obrigatório. O rapaz foi na reunião avaliado pelos presentes. O que avacalha a sua identificação da passiva nesta frase? É porque a gente pôs uma adjunta adverbial no meio da locução de passiva. Então, eu tenho o rapaz, que também é um sujeito paciente, que também é paciente. Foi, aí eu tenho avaliado. Isso daqui é uma locução de passiva. Só que ela veio rompida por um adjunto adverbial de tempo. O rapaz foi avaliado na ocasião. Eu pus o adjunto no meio da locução. Tem problema? Não. Pelos presentes, agente da passiva. Então, é voz passiva do mesmo jeito, só que a locução veio afastada, né? E aqui eu coloquei só na ocasião, mas podia ser assim, o rapaz foi, considerando-se a justiça, o poder, o prazer, as névoas e as nuvens, avaliado. Não pode colocar um mundo de frase no meio? Dependendo da prova, é assim que vem.
Aí pergunta se a frase está na passiva, o menino tá no foi, ele já não lembra mais nada que ele leu antes. Então a gente tem que ter essa maldade. Termos muito longos entre vírgulas, às vezes eles estão ali apenas para encher linguiça. Só para você não perceber a estrutura da frase. Observou-se a atitude do rapaz ao longo dos anos. E aí? Quem observa, observa algo. O verbo é transitivo direto. O se é uma partícula apassivadora. A atitude do rapaz foi o quê? Observada ao longo dos anos. Ao longo dos anos, adjunta adverbial de tempo. Aqui não há agente da passiva. É obrigatório ter ou não é obrigatório? Não é. Então, quando você pensa no agente da passiva, ele é o termo que pratica a ação na voz passiva sobre o sujeito paciente, mas ele não é obrigatório. Quando você pensa na voz passiva, você tem que ter um cuidado de lembrar que não é sempre ser. Pode ser ou estar mais do que particípio, não é isso? Beleza até aqui? Então, vamos colocar assim, ó, observação. Então, quando eu penso assim, ó, o agente da passiva é o termo que na passiva pratica a ação sobre o sujeito que paciente. Não é um termo obrigatório, né? Aqui, ó, pode ser introduzido. Então, pode ser introduzido pelas preposições por, pelo ou de, e não é um termo de natureza obrigatória. Pode usar ou não. Então, o agente da passiva é um termo que na passiva pratica a ação sobre o sujeito paciente, pode ser introduzido pelas preposições por, pelo ou de, não é um termo de natureza o quê? Obrigatório. O dia é a preposição mais estranha, né? Que é igual aquela ali, a casa foi povoada de formigas, né? É mais difícil de ver. Eu já vi questão também que estava escrito assim, ó, o local estava povoado por militantes. Se podia trocar o por pelo de. Estava povoado de militantes. Pode ou não? Pode, porque era agente da passiva. Ou estava povoado pelos militantes. Pode também. Beleza? Pensamos nisso aqui.
Aí nós vamos para o 3, que é voz reflexiva. Então, 3, voz reflexiva. O que acontece com a voz reflexiva? O sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente. Então, ele pratica e sofre a ação verbal. Então, tem isso aqui, ó. O sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente, ou seja, pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Beleza? A voz reflexiva é formada a partir de VTD, VTI ou VTDI. Então, ela também não pode ter verbo de ligação e não pode ter o quê? Verbo intransitivo, mas pode ser indireto. Então, pode ser VTD, VTI ou VTDI. Não é isso? O verbo e o sujeito devem estar na mesma... Para a ação recair sobre o sujeito, o verbo e o sujeito tem que estar como, gente? Na mesma pessoa. Eu me valorizo, valorizo a mim mesma. Ela se valoriza, valoriza a si mesma. Então, o verbo e o sujeito devem estar na mesma o quê? Pessoa. Então, o verbo e o sujeito devem estar na mesma pessoa. Terceira com terceira, primeira com primeira, isso aqui. Então, é formada a partir de VTD ou VTDI. O verbo e o sujeito devem estar na mesma pessoa. Aí, eu tenho lá assim, ó. Ela se valoriza como ser humano que é. Ela valoriza o quê? A si mesma. Então, nesse caso aqui, ó, ela, sujeito. Quem valoriza, valoriza algo ou alguém. Está valorizando a si mesma. Para ser reflexivo, tem que ter esse valor de a si mesmo. Beleza? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Eu me considero uma pessoa justa. Então, quando eu falo eu me considero uma pessoa justa, eu considero o quê? A mim mesma. Todo mundo consegue perceber? Então, eu me considero, eu, sujeito. Quem considera, considera alguém. Eu estou considerando o quê? A mim mesma. Então, eu me considero uma pessoa justa, a mim mesma. Bom, só que aí a gente tem uma observação em relação à voz reflexiva. Imagina que em vez de falar assim, ó, ela se valoriza, eu tivesse uma frase no plural assim, eles se valorizam. Qual que ia ser o probleminha?
que em vez de estar valorizando a si mesmo, pode ser que seja um ao outro. Então, a voz reflexiva, ocasionalmente, ela pode ser chamada de voz o quê? Recíproca. Mas para ela ser voz recíproca, ela tem que dar a ideia de reciprocidade. Não é isso? Mas nós vamos colocar isso lá na observação. Até aqui todo mundo anotou? Sim? Sempre vai ter que ter um termo com função de OD ou de OI. Sempre vai ter que ter um objeto. Todo mundo percebe? Porque eu preciso do objeto para fazer essa ideia de reflexão. Que a ação tem que ser praticada pelo sujeito e recair sobre o próprio sujeito. Não é isso? Então, ok, continuei pensando, aí coloquei uma observação. Então, vai ter a ver com sentido, né? Em função da carga semântica do pronome. Então, ocasionalmente, a voz recíproca, reflexiva, se tornará o quê? Recíproca. Aí aqui a gente vai fazer tipo uma tabelinha. Reflexiva vai ter valor de a si mesmo. Recíproca vai ter valor de um ao outro. Não é isso, gente? Então, aqui, ó, ela se via como uma pessoa forte. Eles se viram muitas vezes. Ela se via como uma pessoa forte, o que vai ser isso aqui? Ela se via como uma pessoa forte, ela está vendo o quê? A si mesma. Se é a si mesma, voz como, gente? Reflexiva. E eles se viram muitas vezes. Quem viu, viu um ao outro. Não é essa que é a ideia aqui? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma voz reflexiva e aqui eu tenho uma voz recíproca. Tem autor que coloca assim, voz reflexiva recíproca, porque tecnicamente só existem 3 vozes. Ativa, passiva e o quê? Reflexiva. Tem autor que fala assim, vou ignorar que só tem 3, vou inventar uma voz chamada como recíproca. E tem autor que só coloca um prenome, voz reflexiva recíproca. Entenderam o que acontece? Mas isso não muda muito para a prova. Você vai entender que se tiver um ao outro, a ideia de reciprocidade, você tem que marcar que tiver escrito recíproca, tendo reflexiva antes ou não. Todo mundo entendeu? Então, agora a gente só precisa ver mais uma coisa de voz de teoria que se chama transposição, que na verdade é o que mais cai, né? Pedir para você passar da voz ativa para passiva e vice-versa. Primeira coisa, sempre dá para passar da ativa para passiva? Não, só dá para passar quando eu tenho que tipo de verbo? VTD ou VTDI. E eu só faço essa brincadeirinha de ativa com passiva. Isso aqui não entra na brincadeira. O menino vira e fala assim, pega uma passiva e transforma em reflexiva. Não é mágica não, filho. Isso não é possível. Então não dá para fazer isso. Pegar uma passiva
e transformar o quê? Em reflexivo, tá? Eu só posso passar da ativa para passiva ou da passiva para a ativa. E nem sempre isso será o quê? Possível. Ainda tem condições para que isso aconteça. Eu preciso de ter um verbo transitivo direto. Beleza? Senão é mágica, né? E o pior, gente, quando o menino tenta, o que acontece? Ele consegue, porque ele já faz outra frase, né? Na cabeça dele, ele tá, tipo assim, ela se via como uma pessoa forte. Ela era vista como uma pessoa forte. Fiz a passiva. Faz ou não faz? Faz. Olha, nessa daqui ela tá vendo a si mesma, agora mudou. Ela é vista como uma pessoa forte. Tá, só que não tem jeito de fazer isso aí. Essa troca que você fez aí, ela não existe. Eu brinco que na prova, quando você cisma que a resposta é aquela, gente, é difícil demais. É ou não é? O menino cisma, ele tem justificativa até não sei onde para aquela resposta. Na cabeça dele tá tão claro que ninguém consegue tirar, não. Complicado demais. Bom, então aqui a gente está falando de uma matéria assim que chama transposição. A gente já sabe que transposição consiste em passar da ativa para a passiva ou vice-versa. Então, vou colocar um número 1zinho aqui, que é assim, ó, VA para VP. Setinha de mão dupla. Posso passar da voz ativa para a passiva ou da passiva para a ativa. Mas para que a transposição seja possível, não existe uma condição? Condição é essa, VTD ou VTDI. Na passiva, existem dois tipos de passiva. Voz passiva analítica, voz passiva sintética. Voz passiva analítica e voz passiva sintética são formas equivalentes. Esses números todos, depois eu vou te falar. Você só tem que copiar com o número do jeito que está aí. Beleza? Desculpem. Amém. Que lugar horrível que eu arrumei para dar uma palestra esse fim de semana, né? Recife. Vocês viram as datas ali das palestras? A que tá no dia 12 lá, para ficar despreocupado que eu vou dar no dia 10. A gente já conseguiu trocar, porque pertinho de lá, pertinho sim, Recife, Fortaleza, tem nada a ver, né? Mas é um pouquinho longe, mas dá pra... Sim, porque parece que se fosse Maceió, é perto mesmo, mas Fortaleza um pouquinho mais. E o Robson não quer ir. Olha que absurdo. Nossa, lá tudo é bom, né, gente? Pra falar a verdade. E eu adoro comida, sim, da Bahia pra cima. Nossa, eu amo tudo. Assim, comida, eu acho fenomenal. Mas eu também gosto da comida mineira, mas eu acho a comida mineira muito engordativa.
Não, muito peixe. Acarajé eu não gosto, não. Eu gosto é de peixe. Tipo assim, gosto de muqueca, assim. Aí o povo fala que muqueca é só capixaba, né? Ah, eu gosto de muqueca de todos os jeitos. Até a nossa tem, gente. A gente também faz. Fala muqueca, mas assim, uma peixada. Põe o peixe lá e põe tudo dentro. Aí o povo põe aquelas bananas da terra, já viram? Delícia. Ah, eu gosto. Ó, eu já tô até pensando assim, né? Ai, ai. Ou, vou passar férias lá, meu marido não come nada, nada. Tipo assim, sem brincadeira. Aquela pessoa que ele só come 3 coisas: arroz, feijão e, não, frango não, e bife de boi. E macarrão também. Só come isso. Mas só que às vezes lá não é tão fácil ter assim, feijão igual que a gente tem aqui. Aí põe coentro no feijão e ele não come. Aí não sei o que, ele vai ficando mal-humorado. Né? Eu falo, pensa que você está emagrecendo. Tá de férias, tá emagrecendo. Eu já como tudo, tipo, a desnorteada. Tudo que passa eu quero. Eu quero, moço. Isso é de carne de sol? Não adoro. Isso aqui, carne de sol é uma delícia, que esse bolinho de carne de sol, trem bom demais. Mas tem gente que é assim, né? Não come nada. Eu provo tudo. A pessoa fala, batata, vou comer. Se eu não gostar, não tem problema, que morreu, eu não vou. Vou comer. Ó, e às vezes tá bom. Às vezes você olha pra cara do negócio assim. Ah, feio. Isso, feio. Mas você come e é bom. Então é melhor provar. Ah, já acostumei com comida mineira. Eu acho bonita. Eu também acho. Você faz um feijão tropeiro, põe uns ovos assim. Eu acho lindo. Nossa, gente, eu adoro frango ao molho pardo. Eu só tenho um pouquinho de dó da galinha. É porque aí tem o sangue. Aí você fala assim, isso é o sangue. Eu não fico pensando nesses treinos, não, senão eu vou ficar deprimida. Eu brigo, eu falo, eu não quero parar de comer carne, então não vou pensar nisso. Mas se você pensar, compreendo, porque eu não dou, gente. Não tem jeito. O rapaz, sujeito. Esse sujeito é agente ou paciente? Agente. O rapaz discutiu as propostas. Quem discute, discute algo. Não é um verbo transitivo? As propostas vai ser o quê? Objeto direto. Com ênfase no modo como ele discutiu, então adjunto adverbial de modo. As propostas foram discutidas com ênfase pelo rapaz. O que vai ser as propostas? Sujeito. No caso aqui, um sujeito como paciente. Quando eu peguei foram discutidas, o que virou isso? Uma locução de passiva. Com ênfase, continuou sendo o quê? Adjunto adverbial de modo. E pelo rapaz, virou o quê? Agente da passiva. Quando chegou aqui embaixo, discutiram-se as propostas com ênfase. Quem discute, discute algo. Então, verbo transitivo direto, o se é a tal da partícula apassivadora. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Porque uma coisa que angustia o aluno é porque ele vê aqui direto e fala assim, cadê o OD? Você anotou isso, você só não se deu conta. Você anotou assim, ó, o objeto direto da voz ativa vira sujeito que? Paciente. Você não anotou isso? Então, se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Com ênfase, o que vai ser? Adjunto adverbial de modo. E o agente da passiva apareceu ou não apareceu? Não apareceu. Discutiram-se as propostas com ênfase e não pus o agente. Bom, o que está acontecendo então aqui? O objeto direto virou o quê? Sujeito paciente. Vou chamar isso de número 4. E aqui ele também é 4 nesse de baixo. O verbo discutiu virou uma locução verbal. Foram o quê? Discutidos. Aqui vai ser o 5 aqui, ó. E esses 5 aqui vão pôr no foro. O que aconteceu aqui? O verbo estava no singular porque o sujeito era singular. Aqui ele foi como? Para o plural. Vocês estão vendo que aqui está no plural? Estão vendo ou não?
Sim? Aqui o verbo está no pretérito perfeito, aqui ele se manteve no pretérito que? Perfeito. Ó, ra, ra. O Mzinho é o do 7. Então é o seguinte, na hora que eu mudo de voz, eu tenho que manter o mesmo tempo e modo. Não tenho que manter o mesmo tempo e modo? Né? Está no pretérito perfeito, tem que continuar no pretérito perfeito. Beleza? E eu posso adaptar somente a concordância. Por que eu posso adaptar a concordância? Porque eu elegi um novo sujeito. Não foi isso que aconteceu? Aqui o sujeito era o rapaz, aqui embaixo o sujeito era o quê? As propostas. Então, como eu tenho um novo sujeito, eu tenho que adaptar a concordância. Mas você não precisa anotar isso agora, não, que eu vou anotar com você. Só estou te mostrando onde é que está indicado. O rapaz, para cá, ó. Então, esse é 8. Esse é 9. O sujeito vira o quê? Agente da passiva. Introduzido pelas preposições por, pelo ou de. Só que o agente da passiva não é obrigatório. Então, por isso que a gente vai colocar aqui assim. E o que aconteceu com o nosso adjunto adverbial? Continuou sendo o quê? Adjunto adverbial. Então, quer dizer, ele não sofre modificação. Porque aquela seta ficou muito torta. Pronto, mais bonitinho. Então, o sujeito virou agente da passiva, que não é um termo obrigatório, e o adjunto adverbial continua sendo adjunto adverbial. Esse é o 10. Não, verdade é que a escola não ensinou isso. Ensina pouco, gente. A idade do menino nem permite, gente. Fala a verdade. Dependendo da idade da pessoa, você acha que ela está madura para ver isso? Não. Você desenha isso aqui no quadro, o menino sai correndo. Chora. Né? Quero minha mãe. Bom, então aqui eu vou fazer agora as explicações. Primeiro uma. Aí o que acontece? A transposição, que é o conceito mesmo. A transposição consiste na mudança de voz da passiva. Vou colocar o mais comum, que é da ativa, para o quê? A passiva. Ou da passiva para a ativa. Então, a transposição consiste na mudança de voz da ativa para a passiva ou da passiva para a voz o quê? Ativa. Não é isso que a gente vai fazer? Beleza? Aí, 2. O que a gente sabe? A transposição só é possível com VTD ou VTDI. Então, eu preciso ter verbo transitivo direto ou direto e o quê? Indireto. Sempre eu vou precisar disso aqui, ó. É o D que é importante, não é isso? Aqui a gente pode colocar assim, exceto oração sem o quê? Sujeito. Porque oração sem sujeito a gente sabe que não forma voz alguma, né? Não forma nada. 3, ó, voz passiva, analítica e voz passiva sintética
são construções equivalentes. Então, voz passiva analítica e voz passiva sintética são construções equivalentes. Então, se ele falar assim, assinale uma frase equivalente. Se está na voz passiva analítica, a equivalente é uma voz passiva o quê? Sintética, é uma construção gramaticalmente equivalente. Ou pode pedir uma análise de item, né? Perguntar se a equivalência foi feita corretamente. Tipo assim, observou-se o ocorrido. Aí a equivalência, o ocorrido foi o quê? Observado. Não é isso? Então, são formas equivalentes. Aí, tô na 4, eu tenho lá assim, apenas o sujeito da voz ativa corresponderá só que aqui apenas o objeto, tá? Apenas o objeto direto da voz ativa corresponderá ao sujeito da passiva. Então, o 4 que está ali para você é o objeto direto da voz ativa. Não é isso aqui, gente? Corresponderá a quê? Ao sujeito da passiva. Então, o objeto direto da voz ativa corresponde ao sujeito da passiva. É isso? Na transposição, transposição é mudar o quê? De voz. Da voz ativa para a passiva, haverá sempre acréscimo de elemento. Ou de auxiliar de passiva, ou de quê, gente? Ou de auxiliar de passiva, ou de o quê? De partícula apassivadora. Então, toda vez haverá um acréscimo. Eu tenho duas possibilidades de acréscimo. Ou posso acrescentar um auxiliar de passiva, ou vou acrescentar uma partícula, o quê? Apassivadora. Sempre vai ser um caso de acrescentar. Quando você passa da ativa para a voz, o quê? Passiva. E se você passar em sentido contrário? Vai ser um acréscimo ou uma supressão? Supressão. Vai, gente? Auxiliar de passivo normal ser ou estar. E aqui, sim. Mas é até bom colocar assim, né? Então, você vai acrescentar o auxiliar de passivo. Na número 6, olha o que acontece. Deve-se manter o tempo e o modo. Então, na transposição, mantém-se o tempo e o modo da forma o quê? Original. Então, se o verbo estava no presente, ele continua o quê? No presente. Se ele estava no passado, ele fica no passado. Então, toda transposição você mantém o tempo e o modo. 7. Podem ser feitos, o tempo e o modo tem que manter, mas podem ser feitos ajustes onde? Na concordância. O que pode ser feito ajustes na concordância? Em função do novo sujeito.
Então, podem ser feitos ajustes na concordância em função do novo quê? Sujeito. Beleza? Então, 7. 8. O sujeito, agora é o sujeito mesmo, da voz ativa corresponderá ao agente de quê? Da passiva. É isso? Só que o que a gente sabe? O agente da passiva é um termo obrigatório ou não é um termo obrigatório? E eu posso até, e é incomum na passiva o quê? Sintética. Porque o próprio nome já está falando, a passiva sintética, ela é sintética, ela tem menos informações. Então, ele é um termo incomum na passiva sintética. 10º e último, outros termos sintáticos como OI e adjuntos adverbiais. Então, outros termos sintáticos, como objeto indireto e adjuntos adverbiais, não sofrem o quê? Alteração. Então, outros termos sintáticos, como OI e adjuntos adverbiais, não sofrem alteração alguma. Aqui, ó, você pode colocar uns marca-texto nas informações mais importantes. Então, ajustes na concordância. Se você gostar de marca-texto, pode fazer isso aqui. Então, isso aí era tudo que a gente tinha de transposição, beleza? Então, transposição é você mudar de voz, mas é cheio de detalhezinho, não é?